Olá, eu me chamo Vera, sou colaboradora do Centro Espírita Luzes do Caminho. E estamos aqui mais uma vez para refletir, pensar, trocar uma ideia com vocês sobre muitos assuntos, né, que a doutrina espírita nos traz assim para refletir, que são muito interessantes, né? Então, essa tarefa, como eu digo, essa colaboração, dessa reflexão que a gente faz sobre o Evangelho, sobre esses assuntos que são nos propostos, são muito interessantes, são muito bons. Então, nós só temos a agradecer por essa tarefa, né? Essa tarefa na luz, essa tarefa que nos traz entendimento. Então, isso é muito bom, muito gostoso. Então, nós vamos, antes de refletir, de conversar sobre o assunto proposto de hoje, nós vamos pedir à espiritualidade amiga que nos envolva nesse momento, nos trazendo entendimento, nos trazendo bons pensamentos, nos trazendo muitas boas energias, para que a gente possa ter entendimento e passar toda a mensagem, aquela necessária a todos nós, né? Para os nossos dias, para as nossas vidas. E principalmente nesse momento que a espiritualidade amiga com certeza está conosco, né? Nos auxiliando a superar, tá? Todos esses sentimentos, porque nós estamos vivendo sim um momento muito diferente das nossas encarnações. Então, que a espiritualidade amiga continue nos envolvendo e nos trazendo muita luz, muito entendimento, mas principalmente muita fé e esperança em nós mesmos, na coletividade e nas nossas vidas, né? Ou seja, nessa nossa encarnação. Amigos queridos, né? E Celinha nos traz um assunto muito interessante, e nós estamos, né, reclusos, juntos de nossos familiares, muito mais convivendo, aprendendo a conviver, né? Porque hoje nós estamos mais reclusos, como eu disse, nos nossos lares, né? Inclusive trabalhando dentro das nossas casas, vivendo momentos muito, muito diferentes, né? Então, essas reflexões que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos nos traz, ela vem trazer esse entendimento para esse convívio, tá? Porque muitas vezes nós trazemos sentimentos, muitos pesos, né? Muitas lembranças, e não entendemos, e aí gerando obstáculos, gerando discórdias muitas vezes, né? Tristezas. Então, o assunto que nós trazemos hoje para refletir é o desapego terreno, tá? E aí a gente faz algumas questões, refletir, né, sobre esse assunto, o desapego dos bens terrenos e o desapego num todo, né? Porque quando a gente fala em desapego, eu trago muito mais para a gente conversar um desapego emocional, né, que seria um equilíbrio, né, ou seja, falar um pouco de apego, qual seria o nível de apego que nós vivemos hoje, tá? Cada um começar a pensar se é apegado, né? Então eu trago assim algumas reflexões, tipo, eu sou muito apegado à minha família. Vera, imagina, quem é que não é apegado à família? Não. Apego é aquele sentimento que nos escraviza, que nos vincula de uma maneira negativa, né? Claro, nós amamos a nossa família, nós não estamos falando de amor, nós estamos falando porque o amor liberta. E o apego, quando a gente fala, é justamente o contrário. Tanto com sentimentos de família, ele escraviza, né? Tanto de bens. Então, é aquele equilíbrio que a gente fala que a gente tem que ter. Bom, então, como é que eu vivo, né? Eu sou muito apegada à minha família,
a ponto de muitas vezes não deixar, não dar espaço de querer controlar situações, né? Justamente por esse sentimento de apego, por esse sentimento de comando, que muitas vezes nós acordamos diariamente já coordenando a vida de todos. Isso é um peso muito grande, é um peso muito gigantesco. Então a gente tem que parar. Não existe receita de bolo, mas a gente tem que parar para refletir isso, né? Será que quando eu acordo de manhã eu já vou coordenar a vida de todos aqueles seres que convivem no mesmo lar comigo? Será que isso é saudável para todos? Será que isso é saudável para mim? Será que isso não é um grande peso que eu carrego e não necessito carregar? Por um apego a ensinamentos, a crenças, né? Por isso que a gente fala um apego, o contexto do apego ele é muito gigantesco, ele é muito grande, né? Então, como é que eu estou vivendo? Eu estou carregando, né, todo esse apego às situações por controle financeiro, por controle emocional. Que tipo de apego que eu tenho com a minha família? Isso é importante que a gente possa refletir. E junto com a família, vamos falar dos nossos bens. Qual é o apego que eu tenho com relação ao que eu tenho de bens? Aquilo que possa me servir, aquilo que possa trazer a minha felicidade, né? Que a minha casa, se eu trato ela com muito carinho, por mais simples que a minha casa seja, ou por mais gigantesca e glamurosa que a minha casa seja, interessa que dentro desse lar exista harmonia, exista fraternidade entre todos aqueles que convivem, um sorriso, viver bem, viver leve. Como é que estou com esses apegos com relação aos meus bens? Com relação ao meu trabalho, como é que eu estou no apego? Né? Eu sou aquele que trago tudo como tem que ser, o que eu acho que tem que ser. Eu troco ideias com os meus... Como é que é o meu apego com relação ao meu trabalho? Porque muitas vezes, quando nós somos muito autoritários, quando nós temos sentimentos de muito controle, isso vai nos pesando. E aí é aquilo que Jesus falava para nós, o jugo tem que ser leve, nós temos que ser leve. E esse é a reflexão de hoje. A leveza que a gente precisa ter, o desapego, a libertação. Hoje, e Jesus, em vários momentos, ele vem nos chamar para essa libertação. Traz aquele, quando Jesus fala, que perguntam para ele se podiam enterrar o pai para seguir Jesus. E Jesus diz, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ele está falando em liberdade. Ele está falando que nós somos livres. Ele não está falando de sentimento em que nós não sejamos até responsáveis quando nossos filhos, né, são pequenos, ou quando nós temos responsabilidade com relação ao trabalho. Nada disso está sendo falado. Nós podemos ser leves conosco, né? Cada um fizer a sua parte dentro dos seus lares, sendo leve, pensando em como ser leve, se desapegando a muitos valores, nós vamos, com certeza, meus irmãos, nós vamos viver muito melhor, né? E a doutrina fala muito também desapegar para não sofrer. Todos nós temos em graus diferentes, mas nós temos sentimentos, né? Os sofrimentos. Principalmente, e aí eu vou já querer comentar o sofrimento quando nós temos o desencarne dos nossos, né, irmãos de caminhada, dos nossos familiares, e principalmente aqueles muito chegados a nós, aqueles que Deus, né? Porque quando eu falo família, quando a gente fala em pais, né? E a gente fala em filhos, quando a gente deixa aí, né? Esses irmãos que vão, muitas vezes, mães que vivem o desencarne de seus filhos, é uma situação muito, muito difícil. Ou quando filhos, né? Vivem o desencarne de seus pais,
E esse apego, essa é uma situação difícil que traz então esse sofrimento, que muitas vezes leva muitos anos. Mas nós precisamos pensar e refletir que muitas vezes ficar apegados, né, trazer muitos pensamentos, isso pode trazer mais ainda sofrimento para aquele que desencarnou e para principalmente nós, e eu falo nós, porque cada um de nós, né, tem esses sentimentos, esses sofrimentos, né, de perdas, né, de pais, de filhos. Então que a gente possa tentar, né, se libertar sabendo que a doutrina espírita explica que nós somos espíritos viajores, tá? E que com certeza nós vamos fazer estágios, né? Nós vamos viver em famílias, ora, né, em uma, ora em outras, encarnados e desencarnados, fazendo toda essa troca, fazendo toda esse... para termos o nosso crescimento, para termos o nosso aprendizado. Então, muitas vezes, sim, um desencarne, né, de uns de nós, nas nossas famílias, também traz esse sofrimento, mas a gente tem que encontrar soluções, tá? Que seja com amigos, que seja com especialistas que vão nos trazer, ou dentro de muitas vezes em organizações religiosas que possam nos trazer, a doutrina espírita nos traz muito esse entendimento quando a gente pede alguém para tratar sim essa dor e para ter o entendimento e deixarmos todos libertos, livres, porque o desencarne, a morte faz parte do processo de vida espiritual, né? A gente sabe que a morte é simplesmente um dos estágios em que nós estamos vivendo das nossas encarnações, tá? E outra coisa que eu gostaria de comentar é falar da arte, então, do desapego, ou seja, de deixar ir, né? Das coisas, e a gente trabalhando, porque o desapego, segundo o livro do Hamed, né, Os Prazeres da Alma, que é do espírito do Hamed, pelo Francisco Espírito Santo Neto, né? Ele vem falar que o desapego ele tem que ser uma virtude, né? E ele vem dizer que não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma, a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências. Então nós precisamos viver essas experiências, e essas experiências são aprendizados, e esse apego é aprendizado, desapego é aprendizado. Então, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isto é um desapego defensivo, né? Ou uma resignação neurótica. E não, como eu falava, que é uma virtude genuína, ou seja, o desapego mesmo, nós precisamos deixar o véu cair, né? Descortinar, como eu falava, essa cortina da nossa alma. Só assim nós vamos com certeza a mente, né? A mente que é apegada aos fatos, esses fatos quando a gente fala do nosso dia a dia, os acontecimentos, as coisas que vão nos acontecendo, ela é incapaz então de perceber quando ela fica presa, né? Escrava desses sentimentos autoritários, ela não consegue ainda identificar a sua essência, a essência do ser espiritual. Ela fica materializando, e materializando assim como materializamos bens, nós falamos em materializar sentimentos também. Então, ela é aquele que fica agarrado ao ego, né? E que está no vazio e não no sagrado. Aquele que se liberta do seu ego, ele descobre sempre esse repleto do sagrado que a gente fala, da sua essência dentro de si mesmo, tá?
E aí a gente foi buscar dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, o que tem para nos falar sobre, então, o desapego, o nosso desapego dos bens terrenos e o nosso desapego também, o desapego emocional, que julgamos ser muito principal falarmos sobre isso. Então, no Evangelho, no capítulo 16, ali onde fala não se pode servir a Deus e a Mamon, tá? Uma instrução dos Espíritos vem falar de que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruíres as nossas faculdades de amar, com as aplicares todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporcione a riqueza uma alegria sem mescla. Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio do vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Então aí está falando de qual a importância que nós damos, né? Dos nossos bens materiais, aquilo que falamos, ou mais sobre a nossa evolução, sobre o nosso aprendizado. Resumindo, a importância do desapego para a nossa libertação emocional e a nossa evolução espiritual é exatamente aquilo, o egoísmo que nós temos, o interesse pessoal que trava o nosso aprendizado. E aí nós paramos para refletir, o que é mais importante? O que nós levaremos dessa nossa encarnação após o nosso desencarne ao mundo espiritual, ou a sequência da nossa vida? Nós somos espíritos encarnados, né? Nós estamos vivendo uma encarnação, mas nós não somos este corpo, nós seguimos adiante, viajores, né? O que nós vamos levar? A nossa casa, que nós nos dedicamos diariamente, faz parte? Faz parte. É bom? É. Nós merecemos? Com certeza. Ninguém está falando aqui que ninguém merece. Todos nós merecemos pelo trabalho, pelo esforço. Tudo isso nos é permitido. Mas o excesso de tudo isso, a escravidão de tudo isso, não é bom para o nosso espírito, porque nós não levamos essa casa, esse carro, que nós muitas vezes nos sangramos para pagar, né? Ficamos sem pensamentos, ou seja, com a mente muito ocupada, porque precisamos correr atrás da máquina, que é um termo que nós usamos, para que a gente possa, né, sustentar tudo isso. Será que tudo isso vale a pena? Será que viver bem é viver com o carro do último tipo, do último ano, trocando todo ano, ter aquela casa maravilhosa, confortável, com todos aqueles adornos? Isso eu não levo nada. Quando nós chegarmos na sequência da nossa viagem e deixarmos essa estação, né, se a gente puder falar assim, o como nós vamos chegar lá? Se eu não contribuir emocionalmente para muitos sentimentos meus, se eu não trabalhei essa virtude do desapego, se eu não trabalhei o egoísmo, né? Se eu não trabalhei dentro de mim alguns sentimentos importantes de autoritarismo, e aí nós vamos tantos outros, né? Então Kardec também fala sobre que após o trabalho virá o repouso. O desapego está relacionado com a sua responsabilidade pela própria vida. É uma forma de ter carinho com si mesmo. E a gente precisa parar para pensar assim, o quanto eu estou me acariciando, me desapegando, sendo leve, volto a falar, leveza de viver, leveza do nosso ser, né? A nossa evolução espiritual é um aprendizado, o
o desapego vão trazendo mudanças na nossa vida, mudança dentro dos nossos lares, né? E aí o sofrimento vai desaparecendo, vai ficando mais fraco, mais leve. O dia a dia, todo mundo acordando feliz, né? Pensando na sua evolução, pensando no irmão que está junto conosco, de como agradar, de como viver feliz, né? Porque o apego é um bloqueio, né? E quando a gente bloqueia a nossa evolução, tudo aquilo que é necessário, o nosso sofrimento acaba aumentando. Chico traz para nós no livro Caminhos, né, pelo Espírito Claro de Emmanuel, né? E aí ele fala assim: quantos estamos presos? Quantos de nós estamos presos? Você está preso? Eu estou preso? Há grilhões invisíveis. Quanto nós estamos presos? Esse está preso ao campo, que comprou por milhões. Outro prendeu-se à fama, que lhe consome a vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro, a quem faça do amor um cativeiro sem trevas. Se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Isso é uma mensagem de Chico falando de desapego, né? E no livro dos Espíritos nós temos também o que a gente fala que o sinal mais característico de imperfeição é o interesse pessoal, né? Sendo notório que é a inferioridade ao apego às coisas materiais, tá? Então, o nosso lado egoísta, de satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, né? Sem medir consequências por essas escolhas, tá? E tudo isso vem com certeza sim nos gerar sofrimento, né? Por isso que lá no início nós perguntávamos, desapego, né? Causa, né? O quanto causa de sofrimento, tá? A questão também 922 dos livros dos Espíritos, ela fala que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí a resposta essa questão de Kardec, com relação à vida material, essa felicidade terrestre, né? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que é essa consciência tranquila, né, meus irmãos? A não ser o nosso dia a dia dentro das nossas casas, sabendo que todos estão bem alimentados, né, felizes, se sentindo bem, gratificados, né? Porque quando nós sabemos que temos situações e que tem alguns dos nossos irmãos que não estão bem dentro dos nossos lares, nós também não estamos totalmente felizes, né? Então, vocês vejam que desapego, né? Falar em desapego é muito interessante, muito entendimento, né? Que nós precisamos ter, que Jesus mesmo falava, que não ajunteis para vós tesouros na terra. Isso Jesus disse para nós. E Jesus, como eu disse, falava, vivia ensinando. O que ele quis dizer? Não ajunteis para vós tesouros da terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam e não roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está, meus irmãos, o nosso coração? A gente fala
do que o nosso coração está cheio. Então, se nós temos dentro dos nossos lares essa convivência diária, dentro dos nossos trabalhos, o que o nosso coração sente quando nós estamos nesses lugares? O que nós temos para dar que está dentro do nosso coração? Jesus falou, acumule não os tesouros da terra, mas aquilo que tu leva contigo. Acumule os bons sentimentos. A natureza não dá saltos, é tudo uma questão de dia a dia, hora a hora, minuto por minuto. Tá? Então, que esse ensinamento sobre desapego, que nós possamos sair em busca, estudar muito mais, para nos sentirmos, sim, desapegados, evoluindo, crescendo, é muito importante. O que Jesus perguntou? O que nós carregamos dentro dos nossos corações? Qual é o nosso tesouro? Aí estaremos nós, né? E nós estamos vivendo momentos atípicos e esse desapego torna-se mais importante ainda. Mas eu gostaria de, nesses minutos finais, de como falamos sempre de Jesus, eu gostaria de trazer para que a gente possa refletir o que nós estamos, né, trazendo dentro dos nossos corações para Jesus. Sim, porque nós estamos vivendo, né, bem pertinho do dia do aniversário desse irmão de caminhada, sim, irmão de caminhada no nosso Mestre Jesus, que está de aniversário. Então, o que nós vamos presentear? Sim, meus irmãos, porque nós, quando tem alguém dos nossos relacionamentos que está de aniversário, qual é o presente que nós esse ano vamos trazer para Jesus? Vamos pensar o que nós podemos trocar, né? Dar de presente para Jesus. Vamos trazer Jesus para os nossos lares, vamos fazer o Evangelho no lar, vamos cantar para Jesus, trazendo Ele dentro do nosso coração, no nosso dia a dia. Mas principalmente agora, dia 25, né? Dia 25 de dezembro, aniversário de Jesus. Vamos celebrar junto de nossas famílias os desapegos, vamos celebrar a vida e vamos celebrar o amor em cada coração que ali estiver. Mas nós estaremos vivendo também o distanciamento social, muitas vezes não podendo viver com todos os irmãos nossos, encarnados e desencarnados, que estão conosco, mas que a gente possa levar eles dentro dos nossos corações. Tá? Então, parabéns ao aniversariante, parabéns Jesus, nós te amamos muito, né? Então, através de teus ensinamentos, nós tenhamos mais paz, mais sabedoria e mais entendimento. Agradeço muito essa oportunidade que o Luzes do Caminho sempre me proporciona para que possa, né, refletir, estudar, ler e aprender cada vez mais. Um beijo no coração de todos do Luzes do Caminho e um beijo no coração de todos os meus irmãos, né, encarnados e desencarnados. Um Feliz Natal a todos, que nós possamos trazer amor aos nossos lares, né? Então, um beijo no coração e assim seja.